Fala aí, românticos de plantão. Como já é padrão aqui no canal, vou comentar um pouco sobre os melhores animes de romance que aconteceram nesse primeiro semestre de 2025. E para aqueles que estão chegando no canal agora, as regras são as seguintes. Eu tô considerando apenas animes que terminaram nesse primeiro semestre de 2025, ou seja, animes que começaram em 2024, mas só foram terminar em 2025 entram na lista, mas animes que começaram nessa temporada e vão se estender até o segundo semestre de 2025 eu não vou estar comentando. Até porque eu considero que eles são do segundo semestre e não do primeiro semestre. Outra regra é que eu não vou estar falando de continuações, eu vou estar falando apenas de animes que possuem apenas uma temporada. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando das melhores continuações, eu posso trazer também, mas aí depende de vocês se querem ou não. Vale lembrar também que esses são os melhores animes na minha opinião. Obviamente que a gente vai discordar de um ou outro, e é por isso que existe a barra de comentários para vocês se degladiarem aí. E por fim, mas não menos importante, eu tentei muito tentar selecionar apenas 5, mas infelizmente eu não consegui, então vai ser um top 6 na verdade. Que pra mim foram os melhores animes que terminaram no primeiro semestre de 2025 e que na minha opinião se sobressaíram muito mais do que os outros. Em sexto lugar eu vou estar colocando Honen Lemon Soda. A história basicamente conta a história da Uka Ishimoda, que sempre foi uma garota meio tímida, que nunca teve muitos amigos e que sempre era mais excluída quando ela era no fundamental. E isso muitas vezes resultava em ela acabar sofrendo bullying dos colegas de classe dela, principalmente por conta dessa personalidade mais retraída que ela tem. Mas isso acaba mudando drasticamente quando ela entra no ensino médio e acaba conhecendo um garoto chamado Kai Miura, que tem uma personalidade extremamente oposta ao que a Ishimori tem, porque ele é um cara muito mais alegre, muito mais divertido, muito mais pra cima, tem muito mais personalidade. E ele é a principal razão da Ishimori conseguir tirar essa casca que ela tem e se tornar uma pessoa muito mais extrovertida e muito mais animada. E é um anime que, apesar de estar em último nessa lista, é um anime que eu acabei gostando bastante, principalmente por conta do desenvolvimento gradual que a gente tem de ambos os personagens. Porque dentro desse anime, o romance ele é construído de forma muito natural, muito gradual. Você não vê que nada tá tentando sair forçado. Então você vê que os personagens eles estão tendo evolução, eles estão tendo desenvolvimento próprio. A Ishimori do primeiro episódio não é a mesma Ishimori do último episódio, e isso é uma coisa ressaltada até pelos próprios personagens da obra. E é claro que não é só isso, a gente também tem muitas intrigas, tem muitas desavenças, principalmente por conta do pai da Ishimori, que é uma pessoa muito mais protetora, né, não gosta de ver a filha batendo asas, e isso daí acaba gerando um pouco de intriga mais pro final do anime. Mas acho que o mais interessante desse anime é que essa história é muito fácil da gente se identificar, porque eu sei que muitas pessoas durante a escola nunca foram essas pessoas lotadas de atenções, que tinham uma porrada de amigos. Eu sei que tem uma parte que era um pouco mais retraída, que gostava de ficar na dela, e esse anime ele mostra exatamente isso, porque ele vai criando um desenvolvimento pra personagem de forma que a gente se identifique a forma como ela vai evoluindo. E aí você vai ver ela criando mais personalidade, tomando mais atitude, decidindo por conta própria o que ela quer fazer da vida. E o melhor de tudo é que a gente tem um romance que ele se desenvolve, porque a gente vai vendo uma evolução não só nos personagens, mas também na relação que eles têm juntos. E aí por fim a gente tem um fechamento da história satisfatório, onde os dois finalmente se declaram um pro outro e eles terminam enfim um relacionamento juntos. O quinto anime que eu vou falar pra vocês é Coulon Generic Romance. Esse é um anime dessa temporada que ainda não terminou. No momento desse vídeo ele tá com 11 episódios lançados, mas pra mim é justo colocar esse anime aqui na lista porque é um anime que eu acabei gostando bastante, principalmente por conta da atmosfera muito diferente dos outros animes de romance que a gente tem. Há pouco tempo atrás eu já fiz um vídeo específico sobre esse anime, então quem quiser eu vou estar deixando aí no card. A história basicamente se passa na cidade de Coulon, que pra quem não sabe é uma cidade real que existiu lá na China, e que já foi considerado literalmente a cidade mais povoada do mundo todo. E lá a gente acompanha a história da Reiko Kujirai, que é uma mulher que trabalha numa imobiliária, e ela acaba nutrindo sentimentos pelo colega de trabalho dela, que é o Kudo. Eu gosto muito desse anime, principalmente porque ele não é só o romance, porque ele tem elementos de romance em si, ele é um anime considerado de romance, mas o mais impressionante é que esse romance, na verdade, ele é um pano de fundo para uma história de ficção científica, e isso acaba envolvendo a própria natureza da cidade e a existência dos habitantes dela. Um dos pontos que eu mais gostei nesse anime é que esse não é um romance colegial. Ele é um romance um pouco mais adulto, então ele tem uma visão diferente dos outros. Porque ele já tem uma visão um pouco mais madura de contar as histórias, não é muito aquele romance lúdico, cheio de sonhos. E esse romance, junto com um cenário um pouco distópico, acaba criando uma experiência muito envolvente. E claro que não tem só isso, tem todo o mistério em volta do que está acontecendo na história, tem muita coisa que vai sendo contada ao longo dos episódios. É um anime que sempre tá te deixando na dúvida pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios, sobre informações que a gente ainda não tem, mas que a gente tá curioso pra saber. Então a gente vai acompanhando as próprias informações que os personagens vão trazendo pra gente, e aí de pouco em pouco a gente vai entendendo o que tá acontecendo dentro daquela cidade. Quem tá acompanhando o anime já sabe que a gente recebeu uma informação extremamente bombástica, e eu não tava esperando isso, eu tava achando que era uma coisa completamente diferente, mas aí eu fui baqueado com esse plot twist.
fora toda a ambientação dele, porque apesar de ser um anime atual, uma coisa que eu acabei gostando foi o traço dele, que possui elementos muito retrô. Então apesar dele ser um anime de 2025, você percebe que ele tem a qualidade técnica de um anime de 2025, mas a imagem dele lembra um anime dos anos 90, como o Yu Yu Hakusho, por exemplo. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês é Nihon Yokozo Elf-san, e conta a história do Kazuhiro, que toda vez que ele dorme, ele vai pra um outro mundo. E aí nesse mundo ele acaba conhecendo uma garota e eles vão se envolvendo em aventuras. Só que o anime não é sobre quando ele vai pra esse mundo. O anime, na verdade, é quando ele traz essa garota pro mundo real. E isso é muito interessante porque já cria uma dinâmica totalmente nova. Porque na maioria dos animes Isekai que a gente tem, é o protagonista que vai pra um outro mundo. Mas aqui não. Aqui a gente tem uma personagem de outro mundo que vai pro nosso mundo. Então isso já cria uma dinâmica completamente diferente. Porque agora, ao invés do protagonista ter que aprender sobre o outro mundo, na verdade, é uma pessoa do outro mundo que tem que aprender sobre as coisas do nosso mundo. E a dinâmica desses dois personagens juntos é algo maravilhoso, principalmente porque a gente vai ver eles tendo uma relação um pouco mais íntima, deles se conhecendo melhor. Ao longo da trama, a gente vai conhecendo outros personagens também que são muito carismáticos. E é claro que eu também não posso deixar de citar o desenvolvimento romântico que a gente tem entre esses personagens. É um desenvolvimento que eu gostei bastante, a evolução dos personagens que eles vão tendo, né, o sentimento deles se aflorando. Mas ainda assim eu não coloco eles um pouco mais alto, principalmente porque eu acho que esse romance ele demorou um pouco a acontecer. Porque tivemos beijo, tivemos declarações, mas a gente não teve nada além disso. Eles parecem que ainda estão na mesma, né? Eles continuam só amigos. Apesar de ambos saberem que um nutre sentimentos pelo outro, a gente ainda não teve oficialização de nada. Mas ainda assim é um ótimo anime, a direção de arte dele é maravilhosa, é um anime extremamente bonito. Então quem gosta de um anime um pouco mais calminho, pra você relaxar, um anime que você não precisa ficar prestando atenção o tempo todo pra você entender o que tá acontecendo na história, é um ótimo anime pra quem só quer se divertir, só quer passar o tempo, e é por isso que ele tá aqui no quarto lugar. Em terceiro lugar, um anime que eu nunca fiquei tão feliz de estar errado. E eu tô falando de Amagami-san. Quem é mais antigo aqui lembra quando eu anunciei esse anime aqui no canal. E eu disse que seria um anime mediano, muito mais do mesmo, que eu provavelmente iria dropar. E galera, eu não poderia estar mais errado. É um anime com uma ótima direção de arte, um ótimo desenvolvimento de personagens, uma trama envolvente, mistérios que a gente fica curioso pra saber o que tá acontecendo. Enfim, é um anime extremamente gostoso de assistir. E esse anime conta a história do Uryu, que é um estudante de alto desempenho que tem o sonho de ser médico. Mas por conta de coisas que aconteceram, ele é obrigado a morar e trabalhar no Santuário Amagami, onde nós temos 3 garotas e que eventualmente ele teria que escolher uma para ser a sua esposa, já que ele teria que ser o sucessor desse santuário. Esse é um anime daqueles que entram na regra de que não começaram no primeiro semestre de 2025, mas eles terminaram, já que esse anime ele começou na última temporada de 2024, porém ele é um anime de 24 episódios. Então na verdade ele durou 2 temporadas, a última temporada de 2024 e a primeira temporada de 2025. Então como ele se finalizou no primeiro semestre de 2025, ele entra aqui nessa lista. E esse anime ele é maravilhoso, ele tem um ótimo desenvolvimento de personagem. As 3 irmãs, cada uma delas é mais carismática que a outra, cada uma delas tem um passado a ser contado que a gente vai descobrindo junto com o protagonista o que tá acontecendo. Nós temos reviravoltas interessantíssimas. Todas as 3 irmãs elas possuem um arco próprio para elas, principalmente para contar esse passado delas. E para mim particularmente foi muito divertido acompanhar os comentários sobre cada episódio, porque lá a gente via todo mundo se degladiando para escolher qual que era a garota favorita deles. Mas uma coisa que deixou muito a desejar pra mim, e é por isso que esse anime ele não tá mais no topo, é que apesar de nós termos um desenvolvimento romântico com as 3 irmãs, o protagonista não escolhe nenhuma. Então aparentemente vai ser um desses animes que vão ficar enrolando meio século até o protagonista escolher uma. Porém, diferente de Gotobu no Hanayoma, onde o protagonista tinha 5 opções e ele escolhe a pior delas, aqui não tem pior opção, já que o protagonista teve desenvolvimento romântico com as 3 personagens. Então independente de qual delas o protagonista escolher, ele teve desenvolvimento com todas as 3. Então não importa qual ele escolha, vai sim parecer uma escolha natural e não simplesmente forçada, já que ele teve desenvolvimento com todas as 3 personagens e todas elas possuem uma chance real de ficar com o protagonista. Em segundo lugar, eu vou estar falando de um anime que também já tem vídeo aqui no canal, que é Konokai Shinizuki. Esse anime ele conta a história da Mitsue e do Tateishi, onde ambos possuem um relacionamento dentro da mesma empresa, só que eles não querem que as pessoas à volta deles saibam disso. E o mais legal desse anime é que aqui de todos, é o anime que mais teve desenvolvimento romântico entre os personagens. Que primeiro, já começa que eles estão namorando, então já corta toda essa parte de desenvolvimento de personagem, deles se conhecendo, e fica toda essa lenga-lenga aí até eles finalmente chegarem no relacionamento.
Então aqui a gente já corta tudo isso, e no primeiro episódio a gente já tem eles namorando, já tendo relações, e isso já é um grande diferencial dentre todos os animes, né, não só nos animes dessa temporada, e é justamente isso que eu adoro nesse anime, porque o romance ele é extremamente desenvolvido nos mínimos detalhes, porque agora os protagonistas não estão lutando pra ficar juntos, eles já estão juntos, então agora vai contando as lutas deles depois deles ficarem juntos. Então lá eles abordam temas como ciúmes, como surpresa, como aniversário, datas especiais, e não só isso, a gente também consegue ver frustrações dos personagens, né, como eles estão agindo dentro da empresa, sobre as dificuldades que eles têm que passar profissionalmente, né, não só na vida pessoal deles. Mas além disso, além da gente ter esse casal muito bacana dentro dessa história, não é suficiente, porque nós temos um casal secundário que é quase melhor, se não for melhor, que o casal principal, que é da Hayakawa com o Somei. E não é porque eles são personagens secundários que eles não foram bem desenvolvidos, pelo contrário, eles foram desenvolvidos até demais. E eu não tô dizendo como crítica não, eu adorei o que aconteceu, eles tiveram um desenvolvimento de personagem maravilhoso, e eu particularmente gosto muito mais deles do que o casal principal, apesar que o casal principal também é maravilhoso. Então pra quem gosta de um anime extremamente focado em romance, com desenvolvimento de personagem, ou um casal que realmente age como um casal, Konokai Shinizuki. Podem ir com força que vocês não vão se arrepender. E aí, pra fechar com chave de ouro, um anime que eu acho que muita gente tá esperando ele aparecer aqui nessa lista, que é Blue Box. Blue Box entra no mesmo caso de Yamagami-san, que é um anime que começou na última temporada de 2024, mas se finalizou agora na primeira temporada de 2025. Então é por isso que ele vai estar entrando nessa lista e vai entrar com o pé na porta, né? Justamente porque ele tá em primeiro lugar aqui nessa lista. Blue Box acompanha a história do Taiki Inomata, que é um jogador de badminton que é apaixonado pela senpai dele, que é uma jogadora de basquete brilhante. Mas aí as coisas mudam completamente quando a família dessa garota que ele gosta acaba tendo que viajar pra fora, e aí no fim ela vai morar junto com o Taiki. E isso acaba criando uma situação de convívio entre eles que acaba desafiando não só o relacionamento deles, mas também os objetivos que eles têm. E esse anime ele tá em primeiro lugar principalmente por conta de todas as camadas que esse anime ele apresenta. Fora também toda a direção de arte maravilhosa que esse anime tem. Pra mim é o melhor anime desse semestre de 2025 por conta do desenvolvimento completo que esse anime tem. Porque é um anime que ele tem desenvolvimento de personagem, você vê que o protagonista ele tá evoluindo, você vê como que tá a relação dele para outros personagens, porque tem outra garota que acaba gostando do Taiki também, e aí tem esse triângulo amoroso, e a gente vê o protagonista no meio desse triângulo amoroso aí, tentando resolver as coisas. E aí fora isso você tem intrigas, você tem declarações de amor, você vê essa briga aí pra ver com quem que o protagonista vai ficar no final. E claro, a gente também tem um fechamento que, diferente dos outros animes, é um fechamento que te deixa com gosto amargo na boca, porque é um anime que ele termina em aberto, mas isso não significa que não aconteceram coisas importantes, porque a gente vê os personagens tendo que lidar com frustrações, tendo que lidar com a dor da perda, ou o fato deles terem que evoluir emocionalmente. E é um anime que, apesar de tudo que acontece dentro dele, ele passa uma mensagem muito bonita. E é, mesmo que você não seja a melhor pessoa do mundo, mesmo que você não seja o melhor profissional, você sempre pode se esforçar muito mais para tentar alcançar o topo. E mesmo que você se esforce ao máximo, pode ser que você ainda não chegue ao topo. Mas isso não significa que você não tem que continuar tentando. Eu acho que mais importante que o romance que se desenvolve nessa trama é essa mensagem que o anime quer passar, de que apesar de você não estar no topo, você não pode desistir só porque você não conseguiu. Porque você pode simplesmente ir lá e tentar de novo. Então é justamente por isso que esse anime ele tá em primeiro lugar. É um anime com um roteiro fenomenal, desenvolvimento de personagem absurdo e uma qualidade de arte excepcional. Mas por hoje eu fico por aqui, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Temos vídeos aqui toda semana falando de animes, recomendações para vocês. Se acha que mais alguém pode gostar, compartilha com os amigos, isso ajuda bastante o canal. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!